Bom dia. Hoje a gente vai falar de integrais de funções vetoriais e vamos tentar descobrir como é que a gente faz para calcular o comprimento de uma curva, tá? Isso para o espaço, tá? Na reta, da reta para o R2, que como a gente fazia as funções reais, que a gente conseguia esboçar o gráfico de uma função, a gente conseguia calcular o comprimento do gráfico dessa função, tá? E era uma integral que era a integral da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Acho que era isso, né? A integral disso que era o comprimento da curva. Só que essa curva era um gráfico de uma função. Aqui pra gente agora, a gente não usa tanta palavra gráfico, a gente usa mais a palavra traço. Apesar de que o livro do Stuart, como eu mencionei para vocês, ele fala a palavra gráfico. Eu não gosto que use gráfico, prefiro traço. Bem, esses traços, eles podem estar em R2, pode estar em R3, não importa, R4, tá? O que a gente quer saber, como é que a gente calcula o comprimento desse traço, tá? Então a técnica não vai ser a mesma, ela é semelhante, mas não é a mesma, tá? E lembre-se, nós estamos falando de funções vetoriais. Tá bom? Então a gente tem que pensar como é que a gente vai trabalhar. Mas para isso a gente primeiro precisa definir o que é a integral para as funções vetoriais. Tá bom? Então vamos lá. Integral de funções vetoriais. Então eu vou considerar o seguinte. Considere uma certa função alfa. Tá? Essa função alfa, o domínio dela é um subintervalo da reta, tá bom? E ela leva num certo Rn, tá? E para cada t daqui, ela associa um alfa de t. E geralmente a gente coloca a seta aqui em cima, tá bom? Eu vou parar de escrever essa seta aí. Tudo bem? Mas eu quero que vocês compreendam o que é uma função vetorial. Mas eu vou parar de escrever essa seta. Só por preguiça. Tá? Não vou escrever mais. Isso aqui é igual a x1 de t, x2 de t, até um xn de t. Tá bom? Lembrando que essas funções coordenadas aqui, essas x's, elas saem de i e vão em r. Tá bom? Elas são funções reais. De R em R. São funções reais. E aqui, para esse tipo de função, a gente já sabe trabalhar. A gente sabe calcular limite, a gente sabe calcular derivada, a gente sabe calcular integral, porque esse é o curso de cálculo 1. Tá? O que nós queremos saber é tentar entender como é que funciona isso aqui. Qual é o sentido disso aqui? Aí eu vou colocar a seta aqui agora. Eu quero saber qual é esse sentido. O que isso significa. Tá? Então esse é o intuito da aula de hoje. Então vamos fazer o seguinte. Quando nós estávamos estudando integrais, o que era que a gente fazia? A nossa inspiração inicial foi para pensar em áreas abaixo de uma curva. Lembra? Então, tinha uma certa curva, que era o gráfico de uma função, e a gente queria saber a área embaixo dessa curva. Tanto que a gente pegava uma função que era estritamente positiva, a gente não pegava funções negativas. Depois a gente pensou o que aconteceria se fosse negativo. Tá? Mas o que é que a gente pensava? Em funções que tinham gráfico em cima do eixo x, limitava em um certo intervalo fechado, de A até B, e o que a gente fazia com esse intervalo? A gente particionava esse intervalo, lembra? A gente fazia assim, ó. Só para você lembrar qual era a ideia lá. A ideia lá em cálculo 1 é, dado isso aqui, a gente pegava um certo valor A, um certo valor B. Então, a gente restringiu o domínio de A até B, fechado mesmo, e a gente dividia esse intervalo em vários subintervalos. Tá? Dividia em subintervalos, que era para construir esses retângulos aqui, lembra? Lembra que a gente fazia isso? Aí construía esses retângulos, depois somava as áreas desses retângulos e dava origem a um certo somatório. Lembra? Então surgia um somatório lá,
esse somatório de 1 até n. Vou chamar isso aqui de função f. Da f. Aí, eu vou pegar só um dos retângulos aqui. Vou pegar um retângulo desse. É esse bem aqui, por exemplo. Esse retângulo bem aqui. Nesse retângulo, nesse intervalo aqui, xi menos 1 até xi, aqui nesse intervalo, a gente escolhia um x estrela, ou ci estrela. Esse ci lá, que ele poderia ser o menor valor da função naquele intervalo, ou o maior valor da função, e depois a gente pensou assim, e se fosse um cara que está ali pelo meio, lembra que a gente escolheu assim? Então a gente pegou esse f de ci, esse f de ci, geometricamente falando, ele significava a altura desse retângulo, tá? E depois nós pegávamos a base do retângulo. A base do retângulo era o delta de xi. Tá bom? Então você somava todos esses retângulos, então você tinha a área de todos esses retângulos. Se tu queres a área abaixo do gráfico da função, então você pegava aqui um limite. Limite, ou você manda o n para o infinito, ou você manda o máximo dos delta de xi para zero, que é a mesma coisa. São equivalentes as duas coisas. Então você manda esse n para o infinito. Se esse limite existisse, então ele é a integral, que nós definimos como sendo a integral de a até b da f de x dx. Todo mundo lembra disso? Tá? Então foi isso que nós fizemos lá em cálculo 1. Agora a gente quer pegar a mesma inspiração, a mesma ideia, e queremos levar isso agora para as funções vetoriais. Tá? Só que a gente não vai pensar nessas áreas. A gente vai pensar no mesmo somatório, mas a gente não vai pensar em áreas. Tá? Muito bem. Então vamos pensar agora para as funções vetoriais. Então, para as funções vetoriais, eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho a função aqui, a função alfa. Eu vou sair. Lembra que a gente queria um intervalo fechado? A gente quer de A até B. Tá? Vamos pegar, então, o intervalo fechado. E ela assume valores em Rn. E eu enxergo Rn não como um espaço de pontos, mas como um espaço de vetores. Tá? Onde eu vou pegar um t daqui e vou levar no alfa de t. E esse alfa de t é o x1 de t até o xn de t. Tá bom? Agora, qual era a ideia aqui? A ideia aqui é você pegar o intervalo AB e fazer uma partição dele. Então, vamos fazer a mesma coisa lá. Vamos pegar uma partição. Então, tome uma partição. Uma partição do intervalo AB. Vamos pegar uma partição aqui. Deixa eu ver, eu chamei de T. Tá. Então vai ser assim a partição, olha. O primeiro cara vai ser o meu T0, tá? O primeiro, que é o A. Depois eu tenho que pegar um cara que é maior que ele. Vai ser um T1. Vai embora. Vou chegar no TI menos 1, que tem que ser menor que o TI, que tem que ser menor, até o último que eu vou chamar de TN. E esse TN vai ser o meu B. Tá? Tudo bem? Então, eu peguei o intervalo AB e dividi ele todinho. E eu estou chamando, os pontos da divisão estou chamando de T. T0, T1, T2, vai embora, até Tn. Tá? Lembrando, essa divisão que nós fazemos do intervalo, que a gente chama de partição, essa divisão ela não precisa ser feita de forma com que esses intervalos, subintervalos tenham o mesmo tamanho. Eles podem ter tamanhos diferentes. Lembra que a gente fez isso? Podem ser tamanhos iguais ou podem ser tamanhos diferentes. A gente tem liberdade para isso. Tá? Então não tem problema isso. Agora, considere em cada subintervalo
Quais são os subintervalos? Olha, se nós colocarmos isso aqui em uma reta, vamos pensar que era reta. Suponha que esse aqui é o A. Então, esse que foi que eu chamei de T0. Então, o T1 está bem aqui. E vai embora, né? Aqui está o TI menos 1. Aqui está o TI. Vai embora. Aqui o TN menos 1. E o último aqui é o TN, que ele é mesmo que o B. Tá? Vou colocar aqui embaixo o B, que eu coloquei embaixo o A. Tá bom? Então foi isso que eu fiz. Eu peguei o segmento de reta e dividi em partes. Tá? Para eu pegar um subintervalo qualquer, eu vou pegar em destaque esse subintervalo aqui. Tá? Subintervalo TI menos 1 TI. Tá bom? Então, considerem cada subintervalo TI menos 1 TI. O número como eu estou pegando dentro desse intervalo, para eu identificar um cara lá dentro, eu vou chamar esse cara de TI estrela. Tá? TI estrela, porque ele está dentro desse intervalo. Se fosse o intervalo T0, T1, então eu ia pegar T1 estrela. Tudo bem? Estou pegando um cara lá dentro. Lembra que aqui a gente pegava um cara? Dentro do intervalo a gente pegava o CI. Ok? Então ali eu estou chamando de TI estrela. Só isso. Tá? Muito bem. Então, esse TI estrela, ele está dentro do intervalo TI menos 1 TI. Tudo bem até aqui? As ideias, ok? Tá? Só fiz a partição e peguei um número em cada subintervalo. Tá? Muito bem. Agora, se o limite abaixo existir, qual é que vai ser o limite? Vamos tentar construir uma inspiração aqui. Olha, nas funções reais, o limite é esse aqui, ó. Nas funções reais. Esse é o limite. Tá? Nas funções vetoriais, qual você acha que vai ser o limite? Tenta dizer para mim. Vou começar a escrever aqui. Limite do quê? Projeta lá esse quadrado. Mostra isso aqui para eles. Deixa projetado. Tá, deixa isso. Então, olhando para aí, qual limite você acha que eu tenho que escrever aqui? Limite do quê? Oi? De n indo para o infinito. O que mais? Do somatório. Deixa lá aquele quadro lá, por favor. Deixa lá. Deixa esse aqui. Deixa esse aqui. Tá. De quê? I variando de 1 até n. Aí, o que tu estás utilizando aqui? Tu estás utilizando aqui a função real, certo? Só que no nosso caso, nós estamos trabalhando com funções vetoriais. Então, quem tem que aparecer aqui é quem? O alfa, a função vetorial. Tá? Então, vou escrever alfa. Aí eu vou colocar seta aqui só para a gente lembrar que é uma função vetorial. Alfa de quê? Aqui está um CI. Aqui nós estamos escolhendo o quê? TI estrela. Tudo bem? Então, TI estrela. O que mais? Delta. Delta de quê? Aqui, o que é que está variando? Os meus pontos são T's. Certo? Então, é delta de TI. Tá bom? Delta de TI. Pronto. Esse é o somatório, é o limite
esperado. E se esse limite existir, ele vai representar o quê? O que vocês acham que ele vai representar? Ele vai representar a integral do quê? Quais são os limites? De A até B. De quê? De alfa, de T, dt. É isso que vai acontecer. Tudo bem? Mas será que esse limite existe? Essa é a pergunta. Tá? Porque nós estamos falando aqui de limites de funções vetoriais. Tá bom? Então, o nosso sonho é que isso aqui realmente seja verdade. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar em cima disso aqui e ver o que nós conseguimos enxergar em cima desse limite. Tá? Vamos pegar esse limite. Então, limite de n indo para o infinito do somatório de i variando de 1 a n, alfa de ti, ti estrela, delta de ti. Vamos ver o que é isso. Isso aqui é limite de n indo para o infinito do somatório de i variando de 1 a n. Quem é alfa de ti? Quem é alfa de ti? A alfa de t, não é isso aqui? Então, a alfa de ti estrela é x1 de ti estrela, x2 de ti estrela, tudo bem? Porque é essa aqui que é a alfa, tá? Então, vai aparecer bem aqui, ó. Quem é a função? x1 de ti estrela, x2 de ti estrela, e vai embora até xn de ti estrela. Isso aqui, olha, que eu escrevi, isso aqui nada mais é do que a alfa de ti estrela, que está sendo multiplicado pelo delta de ti. Então, eu tenho que multiplicar aqui por delta de ti. Agora eu te pergunto, delta de ti é o quê? O que é delta de ti? Em termos de objetos matemáticos, o que é delta de ti? É um escalar, é um número real, tá bom? O delta de ti, ele representa o quê? Ele representa a distância de ti para ti menos 1. Isso é um número, tá bom? Então, quer dizer que isso aqui é uma multiplicação por escalar. É pegar um número real e multiplicar por um vetor. Como é que a gente faz isso? Esse número real, ele multiplica cada entrada do vetor. Não é isso que faz? Tá? Então, vamos fazer isso. Então, isso aqui é igual limite de n indo para o infinito do somatório de x1 ti estrela vezes delta de ti, x2 ti estrela vezes delta de ti, é xn de ti estrela vezes delta de ti. Tudo bem? A multiplicação por escalar. Tá? Agora, nós sabemos somar vetores? Sabemos ou não? Como é que a gente soma vetores? Cada entrada, a primeira entrada com a primeira entrada, a segunda entrada com a segunda entrada, e assim vai indo. Tá bom? Olha o que está acontecendo aqui. Esquece o limite, esquece isso. E o que significa isso daqui para lá? Tirando a palavra limite aqui. O que é isso? Não é uma soma de vetores? É uma soma de quantos vetores? De n vetores. Mas somar vetores a gente não sabe fazer? Não tem que somar as entradas para entrada? Então quer dizer que esse somatório ele vai entrar em cada entrada. Sacou a parada?
Tá? Então, o somatório passa para dentro. Então, isso aqui é igual, olha que bonitinho, né? Limite de n indo para o infinito de somatório i variando de 1 a n de x1 ti estrela delta de ti somatório i de 1 a n x2 ti estrela delta de ti somatório i variando de 1 a n xn ti estrela delta de ti, fechou. Olha que foi que a gente acabou de perceber que o somatório ele entra no vetor. Todas as coordenadas, né? E o que foi que nós falamos quando nós estudamos limites? Nós falamos que o limite ele também entra. Então ele vai junto, né? Então vamos lá. Então o limite vai entrar lá. Beleza. Ah, não quero apagar isso aqui. Vou deixar isso bem aqui. Limite, n indo para o infinito. Deixa isso aqui. Agora, eu vou escrever só essa parte inicial e o próximo passo. Tudo bem? Tá? Vou escrever só isso aqui. E o último passo, ó. Então vai ficar limite de n indo para o infinito do somatório de i variando de 1 até n de alfa de ti estrela delta de ti. Isso é igual. Aí o que é que eu estou fazendo agora? Eu peguei só isso aqui, igual. Vou fazer o último passo agora. O limite entra em todas as entradas, tá? Então isso aqui vai ficar limite de n indo para o infinito do somatório de i de 1 até n de quem? De x1 de ti estrela delta de ti. Isso vai embora até o limite de n indo para o infinito do somatório de i variando de 1 até n do xn de ti estrela delta de ti. Tá ficando bonito, bonito, bonito. Agora, o que vocês acham que a gente vai fazer? Cada entrada dessa é uma integral. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui não é integral de funções reais? Sim ou não? Quem é a função aqui? Não são x1, x2, x3 até o xn? E esse x, eu escrevi bem aqui que está apagado, bem aqui, ó, estava escrito xi vai de i até r. São funções reais. Então quer dizer que isso aqui são as integrais de x1, de x2, de x3 até o xn. Beleza? Então isso significa que a integral das funções vetoriais, elas são herdadas do processo de integração de suas componentes. Ficou claro? Tá? Então, esse limite aí, ele existe desde que esses limites existam. Se esses limites todos aqui existirem, significa que as funções x e y são integráveis. Olha que lindo, né? Então, isso aí significa, então, que isso aqui acontece, ó. De A até B, de x1 de t dt. E vai embora até de A até B, xn de t dt. Então, olha a coisa linda! Então, a conclusão que nós chegamos é que a integral de A até B de uma função vetorial
dt é a integral de A até B da integral de suas componentes. Pronto. Então, se tu quer integrar uma função vetorial, o que tu vai fazer? Tu vai integrar cada componente dela. Isso que é integrar uma função vetorial. Ficou claro? Lindão, né? Lindão. Então, quer dizer que se tu fizeste direito o cálculo 1, que tu fizeste, né? Se tu fizeste direito o cálculo 1, tu sabe integrar uma função vetorial. Porque a única informação que eu te dei agora aqui nessa aula, que a galera que gosta de resumir tudo, pode resumir assim. Então, o que é que eu tenho que fazer nesse negócio aqui? É só integrar cada entrada? Então pronto, eu não quero nem saber desse resto aqui. Então, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Integra primeiro, integra assim. Ah, mas isso aqui eu já sei desde o cálculo 1. Acabou. Então é isso que tu vai fazer. Não é bacana? Aí, então, se a integral vetorial, integral de funções vetoriais, é herdada a partir da integral de funções reais, consequentemente vai herdar também as propriedades. Concorda? Porque se tu for fazer a integral da soma, vai ter que dar a soma das integrais. Vai ser natural isso, né? Só fazer a soma direto. Ou escalar de uma função, pegar um número, multiplicar pela função que querer integrar, tu também vai pegar esse número e retirar da integral. Certo? Tudo bem? Aí tu pode te questionar. E se tiver um produto de funções? Só que no vetorial, o que é um produto de funções para a gente? O que seria? Um produto escalar ou um produto vetorial, né? Aí tu tem que sacar aí se tu vai entrar no papo de integração por partes, né? Tem que tentar enxergar se vai surgir um negócio desse tipo. Mas não te estressa ainda, que a gente não vai chegar nessa parte agora, tá? Então, ficou claro como é que a gente integra funções vetoriais? É assim que a gente faz, tá? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. A gente sabe se a gente entendeu olhando para os exercícios. Como disse para vocês desde cálculo 1, a teoria é bem mais complexa que os exemplos. Vamos para os exemplos. Exemplo 1. Como é que eu calculo a integral disso aqui? Eu quero fazer a integral de 0 a 2 alfa de t dt. Vou colocar o alfa aqui com a setinha, né? Quem não assistir esta aula sabe fazer isso? É muito fácil, né? É muito fácil. Eu acho que vai ser a letra A da tua próxima prova. É muito fácil. E a propósito, essa semana não tem prova, né? Essa semana é prova de segunda chamada, não é isso? Prova de segunda chamada. Semana que vem tem feriado, não tem? Segunda-feira? Por que estão comemorando aí? Mas que história é essa? Deveriam estar lamentando. Ah, vocês estão comemorando que vai ter o dia todo para estudar, né? Ah, não, então tá tudo certo. Então, para quem não assistiu a aula, ele não vai nem entender o que significa isso aqui. Não vai conseguir enxergar o que isso significa, tá? Mas eu te pergunto, isso aqui é difícil? Sejam sinceros, é difícil? Não, isso aqui é muito fácil. E como é que a gente faz? Diz para mim o passo a passo. Vai. Isso aqui é igual ao quê? Como é que é? Integrar cada componente, tá? Então isso aqui vai dar isso aqui, ó. Me diz uma coisa, a resposta vai ser o quê? Vai ser um número? Um vetor? Uma função? O que vai ser a resposta?
Oi? Pensem, eu já ouvi 3 respostas. Bora, pensem, qual é a resposta? Já conseguiram chegar todo mundo à conclusão? Vai dar um número real? Sim ou não? Não. Não dá um número real. Dá um número real em cada entrada. Então a resposta é um vetor. Tudo bem? O resultado é um vetor, tá? Vamos lá. Então, ó, eu já sei que eu tenho que integrar cada entrada, tá? Então, de 0 a 2, de 2t, dt, de 0 a 2, 3t quadrado, dt. Beleza? Tá? Aí, a gente domina, né? Aí fala com nós, né? Então, ó, é polinômio. Tranquilo. Quanto é a integral de 2t? T quadrado. De 0 a 2. Integral de 3t quadrado. T ao cubo. T ao cubo. De 0 a 2. Pronto. Substitui o 2, que vai dar 4, e substitui o 0, dá 0. Então vai ficar só 4. Substitui o 2, que dá 8, substitui o 0, dá 0. Tem como errar? Sempre é possível, né? Tá aí, ó. Que coisa linda. Claro que quando você chega em cálculo 2, você já não fica fazendo um monte de exemplos com polinômios, né? Você só faz o primeiro com polinômios, que é para a galera se empolgar. Aí, faz o primeiro só para ver se entendeu a teoria, tá? Aí depois você começa a avançar. Vamos para o próximo exemplo. Integral de 0 a 2, t menos t ao cubo, 3t à quinta, dt. Essa aqui também é para aquecer, porque ó, é para entender a notação. Entender de fato a notação. Aqui, o que foi escrito aqui, ó, colocamos aqui o símbolo da função vetorial, tá? Aí você tem que sacar que você tem que fazer aquilo ali. Aqui já está quem é a sentença da função vetorial, tá? Aí você tem que sacar que você tem que pegar a integral e jogar lá dentro, tá? Isso que você tem que perceber, tá bom? Então isso aqui é igual a integral de 0 a 2 t dt, integral de 0 a 2 de menos t ao cubo dt, integral de 0 a 2, 3t à quinta, dt. Tá? Isso aqui é igual. Quanto é a integral de t? Oi? T quadrado sobre 2, né? Isso de 0 a 2. Que é a integral de menos t ao cubo? Menos t à quarta sobre 4. Isso de 0 a 2. Que é a integral de 3t à quinta? T à sexta sobre 2, né? Isso já fazendo a simplificação, tá? De 0 a 2. Tá bom? Aí é só substituir agora. Substitui o 2. 4 dividido por 2 dá 2. E aqui, 2 vezes 4, 8 e 16, né? Então vai dar menos 4. E aqui, 2 à quinta é 32, né? É isso, né? Tá, pronto. Deu esse vetor. Tá? Então já sabe, resposta. Lembra que eu gosto de perguntas, às vezes perguntas teóricas, né? Imagina que vem na tua prova lá. Verdadeiro ou falso? Integral definida de uma função vetorial resulta o quê? Número real? Um vetor?
Uma função vetorial? Olha lá, é um vetor, né? É um vetor, tá bom? Muito bem. Nota que nas funções reais, a integral definida de uma função real, ela dá origem, se a função for uma função estritamente positiva, ela dá origem à área abaixo do gráfico, né? Aqui a gente não está fazendo essa interpretação. A gente não tem a mínima noção de interpretação geométrica até agora, tá? Não é para isso que a gente está fazendo. Diga. Então não pergunta mais. Não, a gente não está fazendo interpretação geométrica ainda, tá? Por enquanto a gente só quer saber como fazer as integrais vetoriais. Oi? A gente vai ter significados geométricos, mas por enquanto a gente só quer treinar as contas, como é que a coisa funciona, tá? E lá nas funções reais, a gente começou com significado geométrico porque era mais simples de entender esse somatório, de enxergar esse somatório. Por isso que a gente sai de uma ideia geométrica, tá? Mas aqui a gente nota que nós não saímos de uma ideia geométrica aqui. A gente só pegou a ideia, essa ideia aqui. A definição de uma integral, ela não precisa de uma ideia geométrica. Tá bom? A gente saiu dessa ideia só para definir o que seria uma integral de função vetorial. Tá? Muito bem. Vamos continuar. Próximo exemplo. O terceiro exemplo, integral de t cosseno quadrado t sobre t secante ao quadrado t dt. E aí? Como é que a gente faz? Eu não sei por que eu peguei esse exemplo. Eu nem sei se eu sei integrar aquela primeira parte. Vocês sabem? Por parte? Eu não fiz esse exemplo. Vamos lá. O que é que tem que fazer aqui? Primeiro, resposta. O que é que vai originar a resposta? Não, eu quero saber o que vai ser a resposta. Vai dar o quê? Uma função vetorial. Tudo bem? A resposta vai ser uma função vetorial. A integral não é definida aí, tá? Então a resposta vai te dar uma função vetorial, tá? O interessante aí é que não tem aquele negócio de constante, né? A constante ela pode aparecer em cada entrada ali, tá bom? Mas tu não pode, quando você integra aqui, lembra das funções reais quando a gente integrava? Quando a gente integrar só isso aqui, vai surgir uma constante, certo? Quando integrar isso aqui, também vai surgir uma constante. Quando integrar isso aqui, também vai surgir uma constante. Mas a tua resposta não pode ser assim, ó. Suponha. A integral dessa coisa aí, dt, deu origem a um alfa de t mais constante. Não pode. Tá bom? Porque essa constante aqui é o quê? Se tu escrever só assim, a impressão que vai dar é que é um número real isso aqui. Mas não pode ser isso. É melhor que você escreva um alfa de t0. Tudo bem? É melhor que você escreva isso. Ou coloca um C0 assim, para a gente entender que é uma constante. É um vetor constante que está ali somando, tá? Você pode pensar dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Então, na prática, o que tem que fazer aqui? Tem que fazer, vai dar um vetor integral de t cosseno quadrado de t. Alguém já sabe integrar isso? Deu certo aí?
Integral de secante ao quadrado de t dt. Tá bom? Então é isso que você tem que fazer. Tá? Alguém já integrou isso? Bora, nenhum ligeirinho fez isso aí? Eu não vou fazer. Alguém vai fazendo aí, não vou fazer. Qual é a integral desse aqui? É o logaritmo. O logaritmo em módulo, né? Que a gente não sabe como está esse t. Tá bom? Mais uma certa constante que eu vou chamar de C2. Vírgula. Que é a integral desse? Tangente. Tangente de t, mais uma certa constante que eu vou chamar de C3. E esse aqui já fizeram? Disseram que sai por integração por parte, né? Vocês só falam, faz integração por parte aí. Faz tu. Já fez? Não? Pois eu não vou fazer. Não sei por que eu trouxe esse exemplo. Vai ficar aí. Muito bem. Então agora a gente já sabe fazer integração de funções vetoriais. Então agora vamos fazer a integração de funções vetoriais tendo condições sobre as funções, tá bom? Porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com funções que a gente vai chamar com vínculo ou com condição inicial, tá? Que é o que dá origem às equações diferenciais, tá bom? Então a gente quer pensar agora o seguinte: eu quero que você determine quem seria alfa de t tal que letra A. A alfa-linha, ela é o seguinte, ela é 2t i mais 3t quadrado j mais raiz de t k. E alfa de 1 dá i mais j. Quero saber quem é alfa. Quem? Eu quero saber aqui. Quem é essa alfa? A informação que eu tenho, que a derivada dessa função vetorial é isso. E essa função vetorial em 1, ela é esse vetor. Tá? Então diz para mim como é que faz. O que você tem que fazer? Porque se você tem a derivada, né? Você integra e acha a primitiva, certo? Então vamos lá, vamos integrar essa. Integrar alfa linha de t dt. Então essa aqui vai ser integral de 2t i mais 3t quadrado j mais raiz de t k dt. Como é que faz agora? Observa que já é diferente das notações que a gente está fazendo, né? Então, estou pegando todas as notações possíveis para saber resolver as coisas, tá? Então, como é que faz isso? Integral soma. Exato. Então, calcula a integral dessa primeira parte, depois soma com a integral da segunda parte, depois soma com a integral da terceira parte. E como que tu tens que enxergar os vetores i, j, k? Como constantes. Tudo bem? O teu processo de integração tem que ser feito em cima dessas coisas aqui que estão multiplicando o k. E depois você coloca o k. Ficou claro isso? Tá? Então vai ser assim, ó. Integral. Eu vou colocar o i aqui fora. Então, integral de 2t dt, mais, eu vou colocar o j fora, integral de 3t quadrado dt, mais, eu vou colocar o k fora,
Integral de raiz de t dt. Muito bem. Agora, olha, qual é a integral de 2t? T quadrado. Então isso aqui vai ficar... Vou colocar t quadrado i. Tá bom? T quadrado i. Eu vou esquecer por enquanto aquela constante que surge em cada entrada. Tá? Vamos ver o que acontece. T quadrado i. Mais... Aqui. T ao cubo j. Mais... Que é a integral de raiz de t? De raiz de t? Quem sabe de cabeça? Ou faz a conta? Dois terços ou 3 sobre 2? 2 terços de t elevado a 3 sobre 2. K. Tá. Deixa isso aí desprezando as constantes, tá bom? Ele está me dizendo que se eu calcular no 1, isso daí mais j. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos calcular no 1. Se eu calcular no 1, isso daí, esse aqui dá j, mas esse aqui não deu 0. Tudo bem? Esse aqui não deu 0. Então quer dizer que as constantes estão aí. Está faltando uma constante em algum canto. Tá? Vamos lá. Retornando. Essa aqui seria supostamente a minha alfa de t. Porque eu estou integrando a alfa linha, certo? Se eu estou integrando a alfa linha, estou integrando a alfa linha. Então essa aqui seria supostamente a minha alfa de t. Tudo bem? Só que ele diz para mim que a alfa de t avaliada no 1, ela dá i mais j. Então vamos substituir aqui. O t é igual a 1. Quando você substituir bem aqui, 1 elevado ao quadrado dá 1. Beleza, está aparecendo i. Então quer dizer que a constante aqui é 0. Ficou claro? Ficou claro isso? Porque o 1 bateu, ó. Tá? Vamos para esse aqui. Se o t for 1 ao cubo dá 1. Vai ficar só o j. E tem j aqui, ó. Então quer dizer que a constante aqui também é 0. Tudo bem? Nesse processo de integração aqui, ó. Nesse processo de integração, vou colocar aqui, ó. A constante C0 é 0. Nesse processo de integração, a constante C1 também é 0. Agora, nesse processo de integração aqui, ó, daqui para cá, pega o 1, substitui aqui. Está dando 2 terços. Não era para dar 2 terços. Deveria dar quanto? Deveria dar 0. Então, quer dizer que a constante aqui é quanto? Menos 2 terços. Ficou claro? Então, bem aqui, vamos escrever aqui. Como alfa em 1 é i mais j, concluímos que a constante resultante do processo de integração da última componente deve obrigatoriamente ser C menos 2 terços.
Tá bom? Retornando. Quando você integra isso é uma função real. Integral indefinida. Sempre que você integra, surge uma constante. Certo? Como nós sabemos a condição da função, eu concluí que a constante aqui tem que ser 0. Quando a gente integra esse aqui, uma função indefinida, tem que vir uma constante. Só que como eu sei qual é a condição da função, eu descobri que a constante tem que ser 0. Mesma história. Integro esse, apareceu isso, só que é uma função indefinida. Quando eu calculo, vem uma constante. Tá? Como eu sei qual é a condição da função, eu percebi que a constante que tem que surgir aqui tem que ser menos 2/3. Tudo bem? Então eu vou chamar aqui de C2. C2 é menos 2/3. Tá? Não é a função alfa que a gente quer descobrir? Então quem é alfa? Então muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Portanto, alfa de t, ela é quem? Ela é t² t ao cubo 2/3 de t elevado a 3/6 menos 2/3. Essa que é a função. Ficou claro? Tá? Então, na primeira componente, constante 0. Segunda componente, constante 0. E terceira componente, constante menos 2/3. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, cuidado. Tá? Cuidado porque é muito simples fazer o processo de integração. Muito simples. Mas você lembra da importância de se ter a constante? Agora a constante vai aparecer muito claramente. Tá? Porque essa função vetorial aqui, ela é totalmente diferente dessa função vetorial que você esquece essa constante. Tudo bem? É totalmente diferente. Então, muito cuidado em perceber as constantes. Tá? Muito bem. Então, vamos agora para mais um problema. Suponha que a alfa' de t, ela é ti mais e elevado a t j mais t e elevado a t k. E eu sei que alfa de 0 é i mais j mais k. Tá? Não fizeram com a integral de t com a seno ao quadrado, não? Não fizeram? Não conseguiram? Sabe qual foi o meu problema? Eu só fiz as contas da demonstração. Aí eu fui para o Stuart, né? Deixa eu ver os exercícios. Eu olhei, essa aqui deve ser fácil. Peguei e coloquei. Essa aqui também é fácil. Peguei e coloquei. Eu não fiz as contas dos exercícios. Eu só fiz, se você pegar minha nota de aula, está só feita as demonstrações. Eu não fiz as contas dos exercícios. Aí eu me ferro quando acontece isso. Numa dessas aconteceu comigo, logo quando eu entrei como professor substituto aqui na universidade. Acho que foi em 2010 ou 2011. Não lembro, acho que foi 2011 ou 2010. E eu fui dar aula numa turma de engenharia elétrica. Era funções de uma variável complexa. Aí era para integrar uma função complexa lá. E assim, nesse negócio de querer criar questões, eu criei, se você fizer assim, assim vai ficar bonitinho. Eu não fiz a conta. Vou colocar isso aqui na prova. Coloquei. Resultado, ninguém fez. Ninguém conseguiu fazer a questão. Simplesmente porque a questão não era possível de ser resolvida.
Porque a função não era integrável. Eu pedi para integrar algo que não era integrável. Aí eu fiquei, cara, como que eu não percebi isso? Eu só achei bonitinho. Eu pensei assim, se fizer assim, eu acho que vai ficar legal. Isso aqui não era possível de ser resolvido. Mas essa aí é possível sim. Se está no livro, é possível de ser resolvido. Eu só acho que a integração por partes, acho que vai dar muito trabalho. Eu acho que talvez é aquela mudança, usando a identidade trigonométrica, cosseno ao quadrado igual a meio mais meio de cosseno de 2t. Acho que é isso, ou meio menos meio. Talvez essa resolva. Acho que é mais fácil. Aí sim tu vai usar a integração por parte, nessa parte. Tá? Mas daí, quando eu olhei, eu já vi que não dava. Por isso que eu disse fácil. Vamos lá, para essa aqui. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer aqui? Olha, eu estou te dando a derivada da função vetorial. Nota que quase sempre eu não estou colocando a seta, tá? Mas tem que entender que é um vetor, tá? Eu estou te dando o vetor inicial. O vetor inicial deu isso. Eu quero saber, então, quem é a função vetorial. Como é que a gente vai fazer? Você tem que integrar a derivada da função vetorial. Então, você integra cada componente, certo? Então, pronto. Então, eu preciso fazer isso aqui, ó. Integral da alfa linha de t. dt. Tá bom? Eu já sei que eu tiro o i, né? Integro só o t. Integro t dt mais tiro j. Integro só. Espera aí. Não é uma seta. Eu acho que deve ser t. T. Exponencial. Mais. Tiro k. Integral t. Exponencial de t dt. Tá bom? Aí você vai fazer aqui, ó. Integral de t é t quadrado sobre 2. Vai ficar t quadrado sobre 2. Eu vou colocar c aqui, tá bom? Para a gente fazer o teste exatamente de quem é a constante. Vezes i mais. Integral dessa aqui é a própria exponencial. Mais c1 j mais. E essa aqui? Como é que é? T vezes exponencial menos exponencial. É isso? Mais a constante C2. K. Tá bom? Pronto. Essa é a primitiva da função. Tá? Agora eu tenho que testar ela no alfa zero. No alfa zero tem que dar IJK. Pega o T e substitui zero. Quando você substituir zero, quanto é que tem que dar? Não tem que dar 1? Tudo bem? Para o i tem que dar 1. Então pega t0. Substitui o zero aqui, ó. Isso aqui vai zerar. Então quer dizer que o c0 tem que ser 1. Ficou claro? Tá? Então, conclusão aqui. O c0 tem que ser 1. Vamos para isso. Quando eu substituir o zero, aqui tem que dar 1 vezes j. Então tem que aparecer 1. Substitui o zero bem aqui. E elevado a zero dá 1. Então o C1 tem que ser quanto? Tem que ser 0. O C1 tem que ser 0. Tá? Vamos para cá. Quando eu substituir o zero aqui, aqui tem que dar 1, certo? Substitui 0 aqui. Olha, esse cara aqui vai dar 0, certo? Porque tem um t aqui na frente. Aqui vai dar menos 1, por causa desse menos aqui. Só que aqui não pode dar menos 1. Isso aqui tudo tem que dar 1. Tudo bem? Então esse tem que ser quanto? Tem que ser 2, positivo, né? Então aqui o C2 tem que ser 2. Tudo bem? Então a conclusão que a gente chega, que a sua função vetorial portanto, a sua alfa de t, ela é quem?
ela é t² sobre 2 mais 1. Tá? É isso? É. t² sobre 2 mais 1. t² sobre 2 mais 1. Próximo passo. Exponencial de t. Só isso, né? E o terceiro passo é exponencial de t vezes t menos 1 mais 2. Pronto. Essa é a sua função vetorial. Tudo bem? Tá? Muito bem. Já sabemos calcular as funções vetoriais? As integrais delas? Tá? Então, daqui para frente são exercícios. Vocês têm que pegar e fazer os exercícios. Tá bom? Boa ideia de vocês fazerem, pegar a lista da monitoria. Tá? Não só essa lista que é obrigatória de vocês entregarem. Tem uma lista que os monitores preparam para fazer exercício com vocês na sexta. Pega essa lista também e resolvam. Tá? Resolvam. Porque assim, se você for para o livro, você, claro, estudando pelo livro, resolvendo os exercícios do livro, você vai criar uma maturidade matemática muito, muito superior ao que a gente vai estar te ensinando aqui. Porque você vai estar fazendo outros exercícios direcionados para outras partes. Tá? Então você vai aprender muito mais. Tá? Agora, se o seu objetivo é, não, eu só quero fazer a prova, só quero passar, só quero me livrar disso. Então, começa a fazer os exercícios todos da lista, tudo que a gente faz aqui. Tá? Só que assim, tu vai ser uma pessoa que vai estar muito condicionado à nossa forma de ensinar aqui. Eu gosto muito de geometria. Então, eu tendo a direcionar muito para a área de geometria. Tá? Só que você pode ficar um pouco defeituoso em outras partes. Então, é melhor você tentar estudar tudo. Tá bom? Mas, em termos de ser direcionado para a prova, faz as listas e faz as coisas que a gente faz aqui. Tá bom? Agora a gente vai para outra parte da aula. Agora nós queremos fazer o seguinte. Comprimento de curvas. Onde essa curva, eu quero enxergar a curva como sendo a imagem de uma função vetorial. Tá? E eu quero calcular o comprimento dessa curva. É isso que eu quero fazer. Não é uma curva qualquer. Tá? Então, o que é que eu vou ter aqui? Vou ter alfa, que vai sair de I em Rn. Tá? Para cada t, associa uma alfa de t, que é um x1 de t até um xn de t. Tá bom? O nosso sonho aqui é o seguinte. Suponha que você tem aqui uma certa curva. Tá? Tá aí a curva aí. Tá bom? O que é que a gente quer fazer? Eu quero pegar esse ponto. Quero pegar esse ponto. Eu quero poder segurar nesse ponto, e esticar isso aqui. Quando eu esticar, fazer a medição disso. Tudo bem? Afinal de contas, essa é a forma de se medir. Essa é a forma padrão de se medir as coisas. Né? Ninguém pega uma coisa que é circular e gira a trena ali. Né? A gente tenta... No máximo que a gente faz, a gente pega um fio, um barbante, uma coisa que não vai dilatar, gira em torno daquilo, você pega o barbante, estica e coloca a trena. Não é essa a forma mais prática de se fazer? Então, mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Imagina que eu tenho uma curva aqui que está num certo espaço. Tá? Pelo desenho parece R3, mas é um espaço qualquer. Tá? A gente quer calcular o comprimento dessa curva. Mas vamos nos inspirar no que nós fizemos em cálculo 1. Tá? O que foi que nós fizemos em cálculo 1? Nós fizemos o seguinte. Lá em cálculo 1, você tinha o gráfico de uma função. Tá? Vou descer aqui, que fica melhor para enxergar. O gráfico de uma função. E eu queria saber também o comprimento desse gráfico. O que nós fazíamos? A gente dividia esse gráfico
em vários pedaços. Não era isso que a gente fazia? Em vários pedaços. Depois, a gente ligava por segmentos de reta. Lembra que era isso que a gente fazia? Né? Por segmentos de reta. E somava esses segmentos de reta. Pegar esses pontos aqui, nada mais é do que olhar para o domínio. Olhar para o domínio e dividir o domínio em partes. Certo? O que é isso? Não é fazer partição? Certo? Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos o seguinte, pegava esse ponto, eu vou chamar esse ponto aqui de PI menos 1, esse ponto eu vou chamar de PI, né? E eu media a distância de PI menos 1 para PI. Fazia assim, ó. Né? E o que a gente fazia aqui? Isso aqui nada mais é do que PI menos 1, PI. Tá? A gente queria saber qual era esse entendimento aqui. Sendo que isso aqui são pontos, né? São pontos em R2. Então, para eu saber a distância de PI, eu vou colocar uma seta aqui, tá? Saber a distância de PI para PI menos 1, era só fazer isso aqui, ó. Colocar esse segmento de reta aqui em cima, que significa medir o segmento que vai de PI menos 1 até PI. A gente media esse segmento assim. E se isso aqui é um segmento, eu precisava medir todos eles, somava eles todos, né? Certo? De I até 1. Depois eu aplicava o limite, com esse N indo para o infinito. Certo? E aqui surgia lá um teorema do valor médio pelo meio do caminho, na hora da demonstração. Mas essa era a ideia. Essa era a ideia, tá? Só que aqui acontece uma coisa que não acontecia aqui. Aqui nós temos o teste da reta vertical, tá? Que é um gráfico de função. Aqui não faz sentido fazer isso. Porque se nós jogássemos essa curva em um plano, o teste da reta vertical já ia ferrar o negócio, que teria 3 pontos aí. Se essa reta fosse coplanar, né? Se esses pontos aqui fossem coplanares, tá? Tivessem no mesmo plano aí, conseguisse alinhar eles, tá? Então daria um problema, tá? Então a gente quer pegar uma inspiração semelhante a essa e trazer para cá. Vamos ter essa mesma inspiração aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, ó, vou pegar uma curva, tá? Suponha aqui que eu vou fazer aqui em R2 e de R2 eu vou sair para outro lugar, tá? Quero sair de I para R2, tá? Pegar um T, levar no alfa de T. E vai ser uma F de T, G de T. Tá bom? Lembrando que F e G são funções reais. Tá? Muito bem. Então, o que acontece com essa curva? Acontece o seguinte. Eu não tenho preocupação de acontecer qualquer coisa que viole o teste da reta vertical. Pode ser uma coisa assim, tá? Não tem problema, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ter a mesma ideia que eu tive lá em cálculo 1. Eu vou pegar pontos sobre a curva, tá? Se eu vou pegar pontos sobre a curva, depois eu vou ligar esses pontos. Tudo bem? Mesma ideia que eu tive em cálculo 1. Mesma ideia. Se eu estou pegando pontos sobre a curva,
Tá? Então, eu vou pegar aqui dentro desse intervalo I, eu vou pegar um intervalo fechado. Tá? Intervalo AB. Então, nesse intervalo AB, dentro dele que eu vou pegar os pontos. Tá? Então, vai ser assim, ó. O A vai ser o meu T0. Vai ser menor que o T1, menor que o T2, que vai embora, menor que o TI menos 1, menor que o TI, menor que o TN, que vai ser o meu B. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Partição. Partição do intervalo. Fazer isso é a mesma coisa que pegar esses pontos. Porque eu vou olhar. O T0, alfa de T0 está bem aqui. T1, alfa de T1 é esse ponto. Alfa de T2 é esse ponto e assim vai indo. Ficou claro? Tá? Isso que eu estou fazendo. Tá? Muito bem. Agora, vou querer fazer o seguinte. Olha, lá em cálculo 1, eu fazia esse segmento. A distância de PI menos 1 para PI. Isso é o quê? Isso é esse segmento. Certo? Então, eu preciso medir a distância daqui para cá. Tá? Vamos pegar um caras quaisquer aqui. Poxa, mas eu peguei muito feio aqui. Vou aumentar essa curva para cá. Só para ficar mais bonitinho. Vou assumir que esse carinha aqui é o PI menos 1 e esse aqui é o meu PI. Tá? Imagina que essa curva vai embora, tá? Ela fica passeando aí. Olha, PI menos 1 é função vetorial. Se é função vetorial, é um vetor isso aqui. Certo? É um vetor, tá? E o PI é esse vetor bem aqui. É esse vetor. Eu te pergunto, o que seria esse vetor bem aqui? Esse cara é quem? É quem? Esse cara aqui é PI menos 1. Concorda? Tá? Se eu estiver enxergando PI menos 1 como sendo a imagem da função alfa. Tá? Então, vamos escrever direito isso aqui. Então, alfa de PI é, aliás, PI menos 1 nada mais é do que o alfa de TI menos 1. Tá? Escrevendo direitinho. Esse cara aqui é o alfa de TI. Então, quer dizer que isso aqui é o quê? É alfa de TI menos alfa de TI menos 1. Ficou claro? Tá? Então, lá no cálculo 1, eu pensava nos segmentos, em saber o tamanho desses segmentos. Se eu pegar um refinamento desse intervalo, eu vou estar fazendo com que esse PI fique cada vez mais perto do PI menos 1, concorda? Então, esse vetor ele vai ficar cada vez menorzinho aqui. Só que ele vai ser uma aproximação cada vez melhor do que é a coisa real, o que é o gráfico. Tá? Então, quem você acha que eu quero daqui? Eu quero o vetor ou eu quero o tamanho do vetor? Eu quero o tamanho do vetor. Ficou claro? Então, vou atrás do tamanho do vetor. Mas vamos pensar logo quem é esse vetor. Vamos atrás desse vetor aí. Então, olha, esse vetor que eu vou chamar de PI menos 1 PI, esse vetor aqui, ele é o quê? Ele é alfa de TI
menos alfa de TI menos 1. Tudo bem? É isso aí, esse vetor, tá? Isso aqui é igual ao quê? O que é alfa de TI? Quem é alfa? É FG. Então, isso aqui vai ficar F de TI, G de TI, menos F de TI menos 1, G de TI menos 1. Tudo bem? Aqui eu tenho a diferença de vetores, certo? Primeira entrada com a primeira, segunda com a segunda. Então, isso aqui vai ficar igual F de TI menos F de TI menos 1. Opa. G de TI menos G de TI menos 1. Tá? Agora, eu vou pensar o seguinte. As funções f e g são funções reais. Tá? E eu vou colocar condições sobre essas funções reais. Eu quero que elas sejam deriváveis e que a derivada delas sejam contínuas. Tá bom? Então, vamos pedir que f e g sejam C1. Tá? C1 significa que ela tem derivada e que a derivada dela é contínua. Tá bom? De classe C1. Tá? Se ela tem derivada e a derivada dela é contínua, então as funções f e g são deriváveis. Funções deriváveis têm teoremas que elas satisfazem, né? Qual teorema você acha que funções deriváveis satisfazem? Diz para mim. Teorema? Vai. Quem lembra? Teorema do valor médio, tá? Então, essas funções f, faltou g aqui, f e g, elas satisfazem o teorema do valor médio, tá? Deixa isso aí. Olha, esse aqui é o vetor. O que é que nos interessa desse vetor mesmo? Tamanho. Como se calcula o tamanho de um vetor? Norma dele. Então, vamos atrás da norma dele. A norma desse vetor, pi menos 1, pi, como se calcula a norma de um vetor? Raiz quadrada do quadrado dessa componente mais o quadrado dessa componente, certo? Então, f de ti menos f de ti menos 1 ao quadrado mais g de ti menos g de ti menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada disso. Olha só. Isso aqui é a variação de f, né? E essa aqui é a variação de g, né? Muito bem. Deixa aí. O que é que diz o teorema do valor médio? Que para cada intervalo, você olha para o gráfico da função. Tá? Se ela é uma função derivável, para cada intervalo que você pega do domínio dessa função, tá? Você vai ter uma certa reta secante lá, certo? E você sabe que nesse intervalo onde está definida essa reta secante, tem um C lá pelo meio do caminho, que faz com que exista uma reta tangente que é paralela a essa reta secante. Então, isso significa que duas retas são paralelas se elas possuem o mesmo coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular de uma reta tangente? É a derivada. E da reta secante? É aquele quociente lá da variação de y para a variação de x. Certo? Muito bem. Então, como
como f, 5 e g satisfazem. Quando falta um, me avisa. Satisfazem. O teorema do valor médio. Tá? Então, existem o quê? Existe TI estrela. Esse TI estrela, ele está dentro desse intervalo TI menos 1 até TI. Tá? Um TI estrela aí dentro. Existe o TI estrela no intervalo TI menos 1 TI. Existe o TI 2 estrelas dentro desse intervalo TI menos 1 TI. Tais que a derivada da função f nesse TI estrela, ela é igual a f de TI menos 1 menos f. Na verdade, ele está invertido, né? Está f de TI primeiro. Então, f de TI menos f de TI menos 1 dividido pelo TI menos TI menos 1. Tudo bem? Essa é a definição do teorema do valor médio. Mas esse cara, TI menos 1, é o delta de TI? Então, já vou passar ele para cá. Então, um delta de TI bem aqui. Esse cara vezes esse, certo? A mesma coisa serve para G. Então, vai aparecer delta de TI, G' de TI, só que não garante que é o mesmo TI. Por isso que eu coloquei um TI 2 estrelas aqui. G de TI menos G de TI menos 1. Beleza? Olha, isso aqui é isso. Isso aqui é isso. Vou jogar lá, dentro da raiz. Então, aquilo ali, dentro da raiz, vai ser o quê? F' de TI estrela, isso ao quadrado, certo? Tem um delta de TI que vai ficar ao quadrado também. Deixa ele aí. Mais um G' TI 2 estrelas ao quadrado. Vai aparecer um delta de TI ao quadrado, não vai? Um delta de TI ao quadrado aqui, um delta de TI ao quadrado aqui, coloco em evidência. Tiro a raiz, ele é positivo, ele fica aqui fora. Beleza? Fica aí fora. Esse é a medida só de um segmento. Eu não tenho que somar todos. Então, aplico aqui o somatório. I variando de 1 a n. Só que eu não tenho que fazer um refinamento da partição? Aplico o limite. Com n indo para o infinito. Se esse limite existir, isso é uma integral. Quem é essa integral? Integral de A até B da raiz do quê? Do quê? Da derivada da f ao quadrado mais derivada da g ao quadrado de... Opa, não é x aqui, é t. dt. Bingo. Esse é o comprimento. Lindão, né? Lindão. Aí tu pode perguntar assim, peraí, tu fizeste para uma função que assume valores em R2. E se fosse R3, o que você acha que vai ser? Vai ficar a terceira função ao quadrado, a derivada da terceira função ao quadrado. E se fosse 4? A derivada das 4 funções ao quadrado. Então o que tu precisa fazer de agora em diante? Se eu te dou uma função vetorial, tu quer calcular o comprimento do traço dessa função, é só tu derivar cada entrada, elevar ao quadrado, somar, tirar a raiz e calcular a integral. E morreu. Você já sabe, né? Beleza. Então é isso. Tá? Não deu tempo da gente fazer exercício, falta 1 minuto.
Não vou fazer em 1 minuto, deve faltar menos de 1 minuto, tá bom? Ficou claro, pessoal? Tá? Então essa até agora foi a nossa aula mais técnica. Espero que vocês tenham compreendido. Até quarta. Quarta-feira a gente faz os exercícios disso, tá? Tchau, tchau.